Falar sobre gênero e sexualidade na escola é garantir dignidade, respeito e pertencimento. É reconhecer que um currículo não é neutro, ele acolhe ou exclui. Bem-vindos ao Pod João, o podcast do Colégio João 23. Esse é o quarto episódio da nossa segunda temporada e hoje vamos falar sobre um tema urgente e necessário: gênero e sexualidade na escola. E como podemos construir um ambiente que acolha, proteja e celebre a diversidade. Um lugar onde todos possam existir plenamente. Hoje vamos receber dois convidados muito especiais aqui no nosso Pod João. E o que eu quero pedir é que vocês venham com a gente. Chama a vinheta! Muito bem, bem-vindos, Cristiano e Adrian, ao nosso Pod João. Coisa boa ter vocês aqui, sejam bem-vindos. Obrigado. Esses dois convidados são muito especiais, muito caros aqui para o nosso colégio, né? Eu vou apresentar um pouco deles para vocês poderem conhecer com quem a gente vai conversar hoje no nosso episódio do Pod João. O Cristiano, então, ele é graduado em História e Psicologia, ele é mestre em Psicologia Social e doutor em Psicologia Social e Institucional, atualmente atuando como professor da Escola de Ciências da Vida, da Saúde e da Vida da PUC-RS. Também já estou aqui no nosso colégio, né, alguns anos atrás, então a gente está recebendo ele hoje com muita alegria. Bem-vindo, Cris. Muito obrigado. Alegria minha. Coisa boa. E também Adrian Falcão da Costa, graduado em Psicologia, sanitarista formado com ênfase em Saúde da Família e da Comunidade e especialista em Psicologia em Saúde. Atualmente, o Adrian atua como psicólogo institucional do Colégio João 23. Bem-vindo, Adrian. Obrigado, Bruno. Coisa boa ter vocês dois aqui. E hoje, então, a gente vai ter uma conversa que é muito importante, né? Eu acho que, como eu falei na abertura, uma conversa que é bastante urgente e que, para uma escola, né, que pensa educação e pensa seu lugar na sociedade como o João 23, é algo muito caro, né? É algo muito importante para que a gente possa discutir. Mas acho que para a gente poder começar a conversar e ter um ponto de partida, assim, quando a gente fala de gênero, fala de sexualidade, muitas coisas surgem, né? A gente tem aí uma grande enxurrada de conceitos, de termos, de muitas coisas que geram dúvida, né, nas pessoas em geral. E eu acho que é importante dizer que muito do que a gente vai conversar hoje nesse podcast surge também de dúvidas que os nossos estudantes trouxeram, né? Então a gente podendo pensar como dialogar com esses estudantes, eles no último Pause e Pense, eles fizeram um toró de ideias, né? Que a gente chama, não é brainstorming, é toró de ideias. E levantaram algumas questões que a gente quer trazer hoje para o nosso podcast também, né? Então, eu acho que partindo um pouco desse lugar, dessas dúvidas, da gente perceber que existe questões que não estão bem claras, a gente pode começar conversando um pouco sobre esses conceitos, assim, né? O que a gente pensa hoje, o que se estuda, como a gente conceitua sexo, orientação sexual, gênero, identidade sexual, enfim, como a gente pode pensar um pouco desses conceitos hoje? Vamos começar conversando por aí? Claro. O que vocês acham? Pode ser, pode? Quer começar? Pode ser. Acho que, assim, é muito importante pensar nesses conceitos, eles são operadores, assim, que não são só teóricos, não é simplesmente teoria ou uma coisa mais burocrática. O interessante é que eles surgem mesmo de demanda de movimentos sociais, de percepção, assim, coletiva de uma necessidade. Então, acho que é interessante marcar isso. Hoje, até para introduzir um pouco da importância dos conceitos, né? Hoje a gente tem marcos muito importantes, desde a década de 40, assim, direitos humanos, enfim, documentos derivados de direitos humanos, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. De alguma forma, todos esses documentos eles dão um enquadre para isso. E, de certa forma, eles vão reiterando também isso que surge dos movimentos sociais. Então, quando a gente fala de alguns conceitos, acho que é importante falar, por exemplo, de sexo, gênero, orientação sexual, expressão de gênero, performatividade de gênero. Então, por exemplo, em geral, quando a gente fala sexo, a gente está dizendo sobre uma característica biológica. Então, por exemplo, atributos primários, secundários relacionados à sexualidade, né? Então, assim, o corpo específico, né? Quando a gente fala gênero, é interessante isso, né? Eu vou ir devagando, claro, então me vai. ajuda. O que acontece? Os primeiros usos, assim, de sexo e gênero, eles eram equivalentes, na verdade. Né? Então, tu tem, por exemplo, o movimento feminista, tu tem uma certa separação desses conceitos, porque vai se vendo que as pessoas, elas não correspondem, como se esperava em termos de normativa, a um tipo de comportamento, um tipo de expressão, né? Então, tu tens
né, primeiro essa primeira leitura, digamos assim, sexo como equivalente a gênero, mas hoje a gente entende que isso é equivocado. Então, a gente geralmente pensa sexo como corpo, né? Gênero como uma atribuição cultural, assim, bom, eu me entendo como homem, me entendo como mulher, eu me entendo como pessoa não binária, eu me entendo como gênero, né, como essa fluidez de gênero, né? E daí outros aspectos, como por exemplo, expressão e performance, são mais para como tu te mostra, digamos assim, como tu é visto pelos pares ou pelas pessoas em sociedade, né? E orientação sexual muito relacionada a desejo mesmo. Então acho que tem com o passar do tempo, a impressão que eu tenho é que tu vai tendo conceitos mais diversos para falar sobre o fato de que essas coisas elas têm múltiplas configurações, digamos assim, sabe? Então acho que a gente vai melhorando nos conceitos com o passar do tempo, né? E isso é muito interessante porque ao mesmo tempo que é protegido, digamos assim, por questões institucionais como direitos humanos, ele vem de uma demanda que é de movimento social também, que é de uma certa percepção de que a diferença ela é interessante, importante, né? E que ela acaba sendo importante de ser marcada também, né? Eu acho que isso, né? Eu fico pensando, né? Eu, como originalmente professor de biologia, eu acho que aí já existe algo que a gente precisa parar e pensar, né? Quando eu tô lá na aula de biologia e eu vou discorrer um pouco sobre isso, já existe aí um ruído, se a gente parar pra pensar, Claro, né? total. Porque justamente a gente tem um pouco desse lugar do determinismo que a gente precisa aí conseguir avançando e dando passos pra gente poder pensar essas outras maneiras de olharem para matemática, esses outros focos que a gente pode olhar para as maneiras de existir, né? Eu acho que esse é um grande ponto, né? Exatamente. A gente fala sobre a existência das pessoas, né? Bom, o próprio termo sexo, vamos pensar, né? A gente coloca quase como uma relação didática, tu vai fazendo essas primeiras nomeações. Mas hoje se discute como o próprio corpo ele é investido de um certo jeito. Então, por exemplo, depois eu acho que talvez a gente vá conversar sobre, é um pouco mais complexo, mas, por exemplo, intersexualidade, as questões relacionadas ao próprio uso do termo transexualidade e o porquê é diferente do termo transgênero, tem a ver com esse movimento de entender que o corpo ele tem uma interpretação cultural, ele tem um investimento cultural, né? Quando um bebê nasce, por exemplo, a gente muitas vezes já vai colocando características psicológicas nele, né? Com base num formato, numa fenotipia, num jeito do corpo aparecer, né? E por isso justamente essas diferentes separações de conceito, né, de nomenclatura, assim. Então elas ajudam a gente a entender a complexidade que é um ser humano, que é um território de muita criação, né, assim, de muita possibilidade. Eu acho que isso diz muito, né? Uma das perguntas lá dos nossos estudantes era algo no sentido de eu gosto de rosa, eu sou um menino, né? Eu gosto de rosa, mas parece que eu não posso usar o rosa, sabe? Então, existe um pouco desse lugar, né? De como a gente culturalmente vai... Essa ideia do investimento, né? Vai fazendo um investimento que... de certa forma, restringe os modos de existir também, né? Coloca determinadas barreiras, né? Na maneira das pessoas poderem se expressar. Sim, de onde que surge essa ideia de que Exato. o rosa é de menina, azul é de menino. O fato é que tem uma história. A gente vai reiterando essas coisas ao longo do tempo histórico, né? E as pessoas vão introjetando, né? E se a gente for parar para continuar pensando, né? Eu acho que hoje a gente tem uma compreensão social que é um pouco não, né? Vou ser generoso, um tanto maior do que se a gente pensar 10 anos atrás, né? Sobre todas essas questões que envolvem gênero, que envolvem sexualidade, mas ainda assim tem mais algumas questões que podem acabar aparecendo, né? Os nossos estudantes, em vários momentos, eles perguntavam assim, tá, mas o que é cis? Eu sou cis, é ruim ser cis, né? O que é... Então, acho que existe um pouco de outras questões que a gente pode também conversar aqui, né? Eu acho que faz, né, essa de o que é ser cis, o que é trans, o que essas palavras querem dizer, porque de certa forma, vou contar uma coisa pra vocês. Eu tava viajando agora, né? Eu faço o meu momento... História de vida, me veio uma ideia na cabeça agora. Tava viajando agora, no mês de junho, né? E daí eu peguei um Uber e ele falou assim, mas o que essas palavras, o que essa galera quer dizer? Cis, trans, parece que é só pra complicar, né? E eu acho que existe algo aí que ainda não é conhecido, né? E eu acho que a gente pode aproveitar esse momento aqui pra poder aprofundar um pouco disso, né? O que seria dizer que uma pessoa é cis? O que seria dizer que uma pessoa é trans, né? O que a gente está querendo dizer com esses termos? Acho que seria legal você trazer um pouco pra galera. Claro. Acho que essa é uma das principais questões que aparece, assim, né? Principalmente para quem
ou não pertence, ou não convive muito com pessoas LGBTs, né? Ou ainda quem é próximo, né? Mas acho que eu queria colocar em relevo uma coisa que vocês trouxeram no início, assim, que o Cristiano trouxe, que pra gente partir dessa discussão do que é gênero, do que é sexo, do que é sexualidade, acho que tem uma premissa importante que a gente não pode abrir mão de aprofundar, que é essa ideia de que isso não é algo natural, assim, né? Eu acho que isso talvez seja um grande pulo, assim, pra gente, inclusive, falar depois dessas nomeações, assim, porque eu acho que é importante a gente falar o que é cis, o que é trans, assim, mas, assim, tão importante quanto isso é a gente entender que isso não é algo que tá dado. Não é algo que se nasce com isso. E acho que tem uma discussão que é bem legal a gente iniciar e aprofundar, que é todo mundo tem gênero e todo mundo tem sexualidade, né? Não é só a população LGBT, não são só as pessoas trans, os gays, as lésbicas, que possuem essas questões nas suas vidas, né? Todo mundo tem. E a gente precisa incluir essa discussão para entender que isso é um assunto que é necessário no sentido que é transversal à vida, né? E aí, acho que para entrar um pouco nessas respostas, eu acho que eu inicio com isso para dizer, Bruno, assim, a gente tá falando aqui de uma forma de poder falar dessas pessoas, mas não necessariamente essa é uma experiência que é universal. Então, assim, por exemplo, quando eu digo que eu sou uma pessoa cisgênera, né, eu, Drean, sou uma pessoa cisgênera, eu tô dizendo que eu, então, nasci, né, lá no meu nascimento, nasci com um fenótipo, com uma questão sexual, né, no sentido dos aparelhos biológicos, sexuais, tido quanto masculino, né. E ao longo da minha existência, fui crescendo, eu fui entendendo, que eu sou, então, aquilo que é relacionado a esse sexo, né? Eu sou um homem. Mas dentro disso que é uma pessoa que é cisgênera, não quer dizer que eu sou um homem que é igual ao Cristiano, que é igual a ti, assim, né? Então, eu acho que tem uma questão que também é de um lugar da gente entender que tem uma experiência que é da individualidade. Tem um conjunto de coisas próximas, mas não, né? Então, pensar que cisgêneros são essas pessoas que, ao nascerem, se identificam com aquele gênero que ele é. Inclusive, tem gente que usa a expressão que ele é imposto, né? Porque a gente impõe um gênero já no nascimento, né? E as pessoas transgêneras seriam, então, as pessoas que não estão identificadas, relacionadas com aquilo que lhe é imposto no nascimento, assim, né? Então, podem ser as pessoas trans, travestis, as pessoas não binárias. Aí a gente tem uma gama aí de outras possibilidades para além do homem e da mulher, assim, né? Cisgênero, né? Acho que é um pouco por aí, assim. Não, perfeito. Eu acho que isso é um aspecto bem importante, assim. Em geral, a gente tem Isso nos estudos é muito interessante. Estudos do campo étnico-racial, estudos do campo de classe, estudos dos campos de gênero e sexualidade. Em geral, a gente começa muito no campo acadêmico, que é muito tradicional, né? Ele é muito, assim, às vezes conservador, assim, em certa medida, mas começa muito olhando para esse outro considerado diferente, né? Então, é muito comum que a gente vá colocando muito essa característica desse outro como, né, que destoa de uma norma, né, que destoa de uma perspectiva, assim. Mas o fato, e muito bem colocado, assim, o fato é de que gênero e sexualidade concernem a todo mundo. Então, mesmo quando a gente fala sobre essas diferenças, uma pessoa que é cis, por exemplo, brincava antes, pô, sou cis e agora, isso é uma questão, né, o que isso significa e tal. Bom, significa um lugar no mundo específico e um lugar, às vezes, que tem um certo privilégio, que precisa ser visto, mas isso, né, todo mundo tem uma localização singular nessas questões, né? Assim, então é interessante. Não, com certeza, né? Fiquei pensando sobre isso também, né? Agora essa tua fala me fez pensar, é uma proximidade muito grande com o debate que a gente tem sobre questões raciais, por exemplo, né? Quando a gente vai falar, a gente pensa na raça como o diferente, né? E muitas vezes a gente esquece de olhar o branco como algo que é racializado também, né? Totalmente. Tanto que o termo cisgeneridade, ele demorou um certo tempo para ser reconhecido assim como uma questão, porque era mais difícil para as pessoas entenderem, assim como no processo de branquitude, né, assim, esse lugar que tu ocupa, né, então é interessante que isso vai entrando nessas categorias que a gente coloca, né, a se pensar, assim. Tá, mas vamos pensar, agora eu vou fazer uma pergunta que ela é um pouco mais densa, assim, mas vamos... Mas eu vou colocar, eu fiquei pensando, né? Acho que é importante, talvez, a gente discutir um pouco sobre isso. Não acho que exista uma resposta também conclusiva, né? Sobre... Acho que nem é a intenção. Mas a gente pensa, então, que o gênero não é algo natural, não é algo que tá dado, né? Mas gênero é algo que se constrói, algo que se transmite, algo que se aprende, né? Como a gente pode olhar para essa dimensão, assim? Eu trago um pouco essa questão para a gente poder discutir. Perfeito.
Eu acho que dá para dizer, assim, é claro que vão ter variações de Sim, interpretação, aham. tá? Isso. Então, acho que eu vou dizer, especialmente no meu lugar como psicólogo social e institucional, assim. Aham. Eu acho que é dessa ordem. Todas essas coisas que tu colocou, de certas aprendizagens, de Uhum. certos processos que são muito da ambiência, dos discursos, das maneiras como as pessoas te nomeiam, tudo isso compõe gênero. Então, dá para se dizer que gênero é aprendido nesse aspecto, né? Uhum. Agora, é muito isso, né? Tem uma questão, às vezes as pessoas vêm com uma ideia de origem, né? Assim, Uhum. tipo, tá, mas quando é que se descobrir, quando é que a pessoa descobre isso? Quando é Uhum. que a pessoa, ela se identifica efetivamente com um gênero específico e tal? Isso não necessariamente você tem uma resposta, né? Mas a Uhum. questão que se coloca, a questão em si, eu acho que é mais importante, é o como é que a gente acolhe essa diferença que vai sendo aprendida ao longo da vida, das diferentes ambiências. Uma coisa é certa, tá? Eu acho que é bem relevante, assim. Se tu tem um ambiente que é hostil, se tu tem um ambiente que é, de alguma forma, depreciativo à diferença, vai ter um processo de sofrimento, né? E é um Uhum. processo de sofrimento que, em alguma medida, vai ser transversal, mas que vai pegar de forma mais, né, contundente, mais, assim, Uhum. aguda algumas pessoas que são marcadas por essa diferença. Uhum. Então, acho que dá para se considerar, pelo menos do ponto de vista da psicologia social e institucional, de que é uma dimensão aprendida, né? Uhum. E de outras áreas também, né, Cristiano? Fico pensando na própria filosofia, assim, Uhum. que faz essa discussão e que afirma isso, né? Gênero, de fato, é uma categoria social e construída socialmente, assim, né? Assim, a gente trazendo agora as feministas que debatem há muito tempo isso, né? Aquele livro conhecidíssimo, né? A expressão, inclusive, da Simone de Beauvoir, que fala isso, né? Não se é uma mulher, se torna-se uma mulher. E aí eu acho que a gente pode fazer essa leitura também em relação ao masculino, né? Aquilo que a gente entende como homem, assim, não, pouquíssimas coisas, né, para além do atributo físico, e nem só agora discutindo, né, outras experiências que não são a da cisgeneridade, a gente consegue entender que isso é dado ao nascer. Tudo é construído socialmente, assim, né? Então eu acho que é uma afirmação importante, Bruno, para a gente poder pensar a discussão do gênero enquanto algo que é estrutural na sociedade, assim. Uhum. E o quanto a gente constrói algo que pode gerar coisas interessantes, mas também pode gerar muito prejuízo, muito sofrimento, né? Então, eu acho que é arriscado dizer, como diz o Uhum. Cristiano, mas talvez para a experiência que a gente está aqui de uma escola, pensar gênero enquanto uma construção social é muito importante, assim, é muito Uhum. necessária, né? Tanto que, bom, a psicologia, por exemplo, se serve muito da filosofia, da antropologia, de outras áreas, que tem um certo consenso, um lugar comum, assim, né, por pesquisa e por uma série de, né, elaborações de estudos. Então, não é uma demanda solta, digamos assim. Ela tem um subsídio científico muito forte também, que de alguma forma coloca esse lugar, né, da construção desses processos de gênero como, né, construídos, assim. E principalmente fazendo isso que o Cristiano fala, que é também estudando outras culturas onde se tem outras interpretações de Aham. gênero e sexualidade, né? Aham. A gente tem coisas muito próximas aqui, por exemplo, como a discussão do gênero e sexualidade nas populações indígenas, assim, que esses papéis que a gente tem como dados, assim, são completamente diferentes, né? Por exemplo, a questão da poligamia, que é de um amor que não é, né, aquele amor romântico do par homem e mulher, em algumas etnias indígenas, isso não existe, não existe. Se relaciona a partir da poligamia. Tem algumas tribos indígenas, principalmente aqui falando próximo, por exemplo, os guaranis, em que as mulheres são as líderes, são as Uhum. cacicas, no caso, né? Diferente. Então o que eu quero dizer? Se a gente vai olhar para essa lente, que não é só a lente ocidental, né? E principalmente branca, Uhum. heterossexual, né? Essa lente hegemônica, a experiência de gênero ela é completamente diferente, assim. Então, mais um insumo pra gente dizer, de fato, o gênero é algo que é Uhum. construído socialmente, né? E pensando nessa ambiência, então, que vocês trazem de todo esse contexto, eu acho que molda a maneira como a gente pode compreender, a maneira como a gente pode se expressar, né, os limites que muitas vezes essa expressão vai ter diante de si. Pensar isso na escola é algo extremamente potente, assim, né, urgente, necessário, né, porque se a gente for parar para pensar, né, um currículo como algo que é uma seleção, né? Se a gente para pensar, um Sim. currículo é uma seleção do que é ocultado, daquilo que é revelado. É interessantíssimo a gente poder pensar o impacto que isso tem, né? Que um currículo tem, que dentro do espaço escolar, né? Que é um espaço de construção de identidades também, né? Que através da mediação que se tem com os pares, com os adultos e tudo mais, as questões de gênero podem ser impactadas, né? Por essas escolhas que se fazem num currículo. Acho que seria um ponto
muito legal da gente poder falar agora, né? Existe esse papel da escola, não só desse currículo que é uma lista de conteúdos, mas da maneira como se organiza, das estruturas de uma escola, né? Sim. Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso agora, sobre esse impacto disso que é revelado, disso que é ocultado dentro da construção do gênero, assim, né? Uhum. Não, total. Acho que tem uma questão, assim, que o que sustenta o currículo, né, na minha perspectiva, assim. Tem coisas do todo da escola que sustentam a possibilidade de um currículo mais ou menos aberto, né. A gente fala em alguns estudos sobre currículo oculto, né, aquilo que de alguma forma vai se reiterando. Tem uma frase até que eu acho que talvez seja interessante para isso, da Butler, que diz que, às vezes, o não pensamento, ele tá em nome da normatividade, né, assim. Então, estruturas muito fechadas, tipo um currículo muito fechadinho, sem capacidade daqui a pouco de flexibilidade ou de abertura, ou com uma leitura muito restritiva de gênero e sexualidade, por exemplo, ele esconde algumas coisas, né? Ele esconde uma multiplicidade do que é a vida que não faz jus, assim, né? E eu acho que isso, para chegar nesse currículo que seja potente, aberto, dialógico, né? Que tem um diálogo, assim, com os estudantes, com as pessoas, acho que tem uma estrutura na escola que ela deve dar conta, assim. Então, por exemplo, a gente fala numa escola, por exemplo, do estatuto, dos regimentos. E é como se fosse uma certa constituição escolar, né? Que vai dando essa marcação. Por exemplo, o João 23 tem isso como uma questão já colocada nos seus documentos mais gerais, né? Então, de certa forma, tu tem uma boa ambiência escolar, como a do João 23, para conseguir fazer com que o currículo ele vá se direcionando para essas questões. E aí entra muito o que tu estava colocando, assim. Pô, como é que um currículo ele pode ser de alguma forma múltiplo, ele pode ser não, assim, completamente fechadinho, né? E eu acho que tem uma coisa, por exemplo, pegar como exemplo o ensino de história, tá? O ensino de história talvez seja um exemplo interessante para pensar. Da biologia também certamente tem vários exemplos. Mas, assim, história é interessante porque geralmente quando a gente aprende história tradicional e tem um jargão, assim, que é um jargão quase que oficial, realmente, né? E a história dos grandes homens. Né? O que a gente aprende é Napoleão, quer dizer, são história dos grandes homens. Quer dizer que eles não são importantes? Bom, não, né? Afinal de contas, tem um lugar, assim, no percurso. Mas o fato, por exemplo, é de que a gente pouco fala sobre a presença das mulheres ou a presença de consideradas minorias, assim, políticas, né? Nessa conjuntura. E que participaram daquilo que são os eventos e os processos históricos, assim. Então, tem um movimento que, por exemplo, no campo da historiografia, da produção de história feminista, foi colocando uma certa atenção nisso e até reverberando nos currículos escolares. Então se pensava, por exemplo, tá, mas então vamos fazer uma história das mulheres. Aí depois teve uma crítica à história das mulheres que parecia que ficava uma coisa nichada. Foi importante, foi super importante, mas ficava uma coisa nichada. Então era a história com H maiúsculo e a história das mulheres como uma subcategoria, digamos assim. E com o passar do tempo, foi se entendendo que tu deveria fazer uma coisa que transversalizasse mesmo, que mudasse a perspectiva de história para entender o papel das pessoas que são consideradas minorias. E eu acho que se isso não aparece no currículo, tem uma defasagem. Não uma defasagem de uma escola específica, mas a gente sabe que é uma defasagem educacional, assim, né? Como um todo. Então, eu fico pensando nisso, assim. Quando fala sobre currículo, eu penso na estrutura da escola como uma questão que deve dar espaço para isso e que deve sustentar essas entradas, entende? Essas revisões, assim, do currículo. E acho que uma outra questão muito importante é como é que a gente chama os estudantes para participar disso, de algum modo, né? Então, tu tem dispositivos que são previstos, assim, em termos de organização de uma escola, que é um tanto de fazer a voz dos estudantes circularem nesses espaços, né? Então, os espaços de dialogia são bem importantes. Diálogo mesmo, né? Para fazer isso entrar, assim. Tu fala bastante sobre isso, né? Algo que... Eu ia entrar nisso, né? Não, mas acho que antes de entrar nisso, assim, pensar de fato o quanto a discussão da história das mulheres possibilitou a gente, enquanto educação, pensar esse lugar que não é hegemônico do gênero, assim, né? Então, tem uma professora da URGS que se aposentou já, a Guacira, que é uma professora de história, inclusive, né? Bem conhecida dentro desse campo, que ela conta várias histórias da vida dela enquanto professora, né? Que ela vai entendendo, assim, que tinha algo ali muito importante a ser reconfigurado, reconstruído, assim, né? Ela sendo uma professora de história num campo de educação que dava aula para outras pedagogas, né? Foi se dando por conta do quanto era isso. Era uma história que não existia uma discussão delas mesmas, assim, né? Não se reconheciam nessa discussão. E aí foi com esse lugar de olhar para essa grande lacuna que se iniciou todo o campo de debate em relação a gênero, né? Em relação depois à sexualidade. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente reconhecer o quanto a história das mulheres
fez algo desse choque com essa estrutura, assim, em relação ao gênero, né? E agora, falando disso, um pouco do currículo, eu acho que tem algo que tu falou, que a gente comentou aqui, que não dá pra se abrir mão, assim, tem que ter algo programado, tem que ter algo direcionado, tem que estar, né, na discussão da história, na discussão da biologia, na discussão da literatura, do português, da matemática, assim, a gente consegue relacionar gênero e sexualidade com todas as áreas do conhecimento, não tem como a gente não, assim, claro, a gente precisa se esforçar pra fazer isso e precisa reconhecer que isso é importante, porque depois que tu abre essa lente do gênero e sexualidade, tu entende que isso tá em todos os lugares da vida, assim. Mas tem isso que é dado do conteúdo, que eu acho que é muito importante, tem que ter abertura, mas tem algo que é para uma abertura, que é para as relações, assim, que é um pouco do que eu acho que a gente às vezes não consegue alcançar, que é essa discussão, assim, de como é que a gente coloca a discussão de gênero e sexualidade também relacionado à construção de intimidade, por exemplo, né? Lá na educação infantil, depois nos anos iniciais e principalmente na juventude, isso tudo tá relacionado com gênero e sexualidade. Então, um currículo escolar que se diz, né, arejado, conectado com esse social, precisa ter isso que é da ordem do conteúdo, mas precisa ter isso que é da ordem também das relações. E aí, para fazer isso que é das relações, precisa ter isso que o Cristiano estava dizendo, né, os espaços para escutar os jovens, né, as assembleias, como a gente tem aqui na escola, os dispositivos de roda de conversa. A gente precisa fazer isso com os professores e com as professoras, com os educadores e educadoras, porque, de fato, a gente tem experiências diferentes de formação, né? Então, pega biologia, história, cada um vai ter uma leitura diferente de gênero e sexualidade, né? E, claro, precisa fazer isso junto com as famílias também, né? Esse debate precisa conversar, chegar nas famílias. E tem algo que eu acho que é uma medida institucional, assim, é qual é o plano de educação sexual das escolas, assim, né? E aí, quando a gente tá falando disso, não é toda aquela bizarrice que a gente teve há pouco tempo ali, né? Política, assim, assim, qual é o nosso entendimento, compreensão de gênero e sexualidade no currículo escolar, assim, isso precisa aparecer, precisa estar afirmado o nosso entendimento de gênero e sexualidade, porque se a gente for pegar, então, tudo isso que o Cristiano estava dizendo, desse campo de educação, isso é um campo que a gente não pode abrir mão de uma escola que quer ofertar para os seus alunos, para os seus estudantes, assim, aquilo que é de melhor da sociedade. Então, se a gente quer uma escola, precisa estar conectado com isso, precisa estar conectado com esse social, né? Porque a escola não está fora do social, ela é o social. Assim. Então eu acho que é uma posição, assim, que a gente não pode mais abrir mão de fazer, assim, né? Como que a gente vai fazer, pode ser de formas diferentes. Agora, dizer que a gente não pode discutir isso na escola, aí eu acho que é uma lacuna muito grande para uma escola que quer estar, assim, arejada, assim, né? Quer estar escutando e fazendo com que seus jovens e seus adolescentes participem. Eu fico pensando, né, quando a gente discute sobre essas relações de gênero, sexualidade na escola, sempre é uma polêmica, né? A gente observa, assim, existe toda uma discussão, existe um campo de interesses, de disputa que gira em torno da possibilidade ou não de discutir esse tema, né? Eu acho que isso é algo posto, mas acho que o que tu traz é algo importante de que não é uma escolha individual discutir esses temas, né? É um compromisso institucional, assim, enquanto instituição escola, é importante não só um compromisso, mas quase como uma obrigação ética e até mesmo legal, né? A gente tem diretrizes, a gente tem parâmetros que dizem que essas temáticas elas precisam vir para a escola, né? E eu acho que justamente porque a escola é esse espaço onde as relações vão se estabelecer, né? Esses ensaios que as crianças e os jovens vivem entre si, né? De relações que futuramente eles vão aprofundar na sua vida adulta, no território da escola é onde muitas questões, desigualdades também começam a aparecer e se mostrarem, né? E os conflitos também acabam surgindo junto disso, né? Então, a escola, se pensar como um agente que vai silenciar sobre isso é completamente contrário, assim. A proposta do que a escola se dispõe enquanto instituição social, né? Mas eu fico pensando numa questão, assim, né? Que quando a gente fala sobre essa questão da própria norma. Agora eu fiquei pensando, né? Um tempo atrás, eu acho que existe algo que é do nosso tempo e que é importante a gente falar, assim, que a gente pensa, né, a história dos grandes homens, né, esse lugar do homem branco, cis, né, que como a norma, assim, mas eu acho que também o papel de pensar a desconstrução desse ente também, né, porque algo que é importante nas minhas aulas, geralmente eu gostava de trazer, porque existe um lugar que esse homem, né, esse ente, ele também precisa ser olhado, né, porque no sentido de
como os nossos meninos constroem suas masculinidades, né? E a escola pensar isso é algo importantíssimo, né? A gente hoje pensa as referências que os próprios meninos eles têm, assim, enquanto vida, né? E de como isso vai se processando na escola. Pra mim é um fator, meu momento, Bruno, agora. Pra mim é um tema que é importantíssimo a gente pensar hoje, né? Eu acho que dentro desse aspecto do gênero, assim, tem um livro que eu li um tempo atrás que eu achei interessantíssimo, que é Os Meninos São a... Daí tá arriscado, assim, né? Ali era tipo a causa, né? Mas é a cura do machismo. Né? Eu acho que é uma perspectiva interessante de pensar, né? Como essas masculinidades... Porque aqui na escola, acho que, por exemplo, um tema que a gente conversa, assim, porque a gente se importa, né? Porque existem questões que precisam ser desconstruídas para que esses estudantes também possam se permitir ser quem eles são, porque eles também são regidos por uma prescrição, né? Então acho que esse é um ponto interessante da gente pensar e de como esses papéis também geram situações de desigualdade dentro da própria escola, né? A gente, como reproduz situações que a gente observa que repercutem a vida que acontece fora da escola, né? Acho que é interessante a gente pensar isso. A produção tá me dando um aviso aqui, eu vou me acelerar aqui, eu tô falando demais hoje. Muito bem. Mas esse papel da omissão, assim, da escola, né? Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Ela é causadora de situações que a gente, às vezes... Não só da escola, né? Mas acho que existe uma certa dificuldade de fazer leituras que falem sobre essas situações, né? Até que ponto uma brincadeira é uma brincadeira, né? Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso agora, né? Existe esse lugar de como a gente pode... observar que olhar a gente pode ter dentro do espaço institucional da escola para as questões de gênero, né? Como a gente observa, como a gente pode cuidar, né? Que acho que falando um pouco até para os professores, para os profissionais da escola, né? Agora que a gente tem nos ouvindo, né? Os nossos ouvintes aqui do Pod Jogo. Como a gente pode olhar para essas questões que se estabelecem não só dentro da prática de um conteúdo, mas no contexto da escola? Acho que isso é algo legal, né? Inclusive nas próprias relações que os adultos estabelecem entre si, né? Porque isso também diz de uma escola. Olha, vou começar a dar uns palpites, então. O que acontece? Eu acho que tem um mundo de coisas, tá? Assim, acho que é bem amplo. Eu acho que tem uma questão que cada vez mais me parece bastante importante, assim, olhando algumas organizações, algumas escolas e tal, é o fato da gente não terceirizar as discussões de gênero e sexualidade. Deixa eu me explicar melhor, assim. Eu acho que, às vezes, em algumas organizações, existe uma dificuldade de colocar isso como uma pauta, mesmo sendo um direito de crianças e adolescentes, ou de adultos que frequentam a escola, enfim, pessoas de uma forma geral, terem acesso a essa informação, tá? Vamos pensar só no campo da informação e depois no campo da experiência, que é outra, né, que é dessas relações cotidianas e tal. Então, já tem uma questão, por exemplo, de uma quebra de direitos que muitas vezes as escolas acabam entrando um pouco naquela coisa da normatividade de não operar, né, mudanças assim, que é de não falar sobre, ou em muitos casos, quando se fala sobre, se faz isso de uma maneira um pouco mais, a gente chama na psicologia um pouco mais defensiva, assim. Então, por exemplo, eu chamo uma pessoa externa, que não é, por exemplo, como o caso aqui, que vocês estão, de alguma forma, articulando isso no próprio coração da escola, assim. Mas tu chama uma pessoa externa para uma intervenção e os profissionais que estão na escola, eles não sabem sobre, eles não lidam com, não se ocupam do problema. Então, vamos pensar assim, vou pegar a matemática aqui só como exemplo, tá? Mas o professor de matemática diz, não, essas coisas elas são lá das ciências sociais, então gênero e sexualidade só vai aparecer na aula de filosofia, na aula de história, na aula de sociologia, e não é assim que a vida acontece. Então acho que tem uma necessidade, que é uma necessidade de formação e uma abertura, assim, para todos os profissionais de uma escola de uma maneira bastante integrada, né? E eu acho que daí fica mais fácil, ou fica viável, digamos assim, a gente entender e intervir em coisas que são, por exemplo, bullying, que tem um conteúdo específico, pode ser um conteúdo capacitista, racista, um conteúdo misógino, um conteúdo homofóbico, enfim, porque tu vai vendo no cotidiano da escola as coisas se operando, né? Então, tem alguns conceitos, né? Por exemplo, a gente vai falar sobre
Bullying tem uma questão em geral que tem uma recorrência, tem uma, né, algo longitudinal que permanece, mas na verdade a violência ela pode ser desse formato, mas ela pode ser uma coisa mais aguda, ela pode ser uma coisa mais pontual, ela pode vir de fora da escola para dentro da escola, depende de como as coisas acontecem. Só que quando tu tem uma escola que ela investe nos profissionais, nas profissionais, para fazer isso acontecer como uma mudança de cultura, aí tu consegue lidar melhor com isso que vai aparecendo, né? Então, acho que para mim, quando tu falava, a primeira questão que eu pensei foi não terceirizar o problema, de fazer com que ele seja efetivamente nosso, né? E aí, bom, aí é uma participação muito coletiva, né? Grêmio estudantil, né, assim, representatividades estudantis como um todo, como é que a gente coloca isso em discussão em sala de aula, mas também como a gente forma os profissionais para terem essa abertura, assim. Acho que é bem fundamental. Eu começo pelo teu final, assim, Cristiano. Eu acho que não tem como a gente se dizer que é uma escola que quer se ocupar dessas discussões sem ter um plano de formação para os educadores e para as educadoras, assim, né? Para mim, essa talvez seja a medida mais efetiva e mais necessária, é colocar essas pessoas que estão lá junto com as crianças e com os adolescentes a poderem estar não só falando sobre isso, mas também aprendendo a escutar, sem minorizar, sem desconsiderar essa vivência, porque tem algo que às vezes as pessoas se assustam assim, então eu vou conversar com jovens e eles têm um conhecimento dessa experiência que é muito maior que o nosso, porque eles estão vivenciando essas novas possibilidades de reconhecimento de gênero, sexualidade, que a gente não teve essa experiência, né? Mas o nosso papel ali talvez é menos um lugar de especialista e mais um lugar de quem vai estar junto com eles, apoiando, ajudando a fazer essa passagem por essas experiências, assim. É claro que a gente precisa de uma formação para entender algumas questões básicas, mas isso não pode impedir de que a gente trabalhe esses temas. Porque daí eu acho que é um pouco, às vezes, também é um pouco dessa discussão de a gente cair num risco que é, então eu não sou da população, eu não posso conversar sobre, né? Que às vezes é o lugar da discussão do lugar de fala ali, né? O lugar de fala, o lugar de escuta. De um jeito torcido, na verdade. Completamente torcido, assim. Então, assim, então a gente precisa se ocupar dessas coisas, precisa ter um apoio, um suporte institucional para fazer isso. Também tem que ter interesse pessoal. Os professores precisam, os educadores precisam, assim, olhar para quem são seus alunos. Como é que é o corpo desses alunos, assim? Quem é que fala na sala de aula? Quem é que não fala? Quem participa, quem não participa? Quem é que não é escolhido quando se faz uma atividade na sala de aula? E relacionar com essas categorias, gênero, sexualidade, classe, raça. Então, é um exercício que o professor também tem que ter uma implicação e um desejo de se ocupar. A escola precisa ofertar algumas condições, né? Mas também que tem que ter um desejo de entender que isso é importante, assim. E aí, quando tu, assim, pra pincelar uma coisa que tu traz que é muito importante, Bruno, assim, que é a ideia do quanto isso circula na escola, que é, por exemplo, a forma que as crianças e os adolescentes se relacionam, né? Então, as brincadeiras. Né? Ela é um ponto muito chave no sentido de pensar que a linguagem ela tem relação com gênero e sexualidade. Então, por exemplo, quando os meninos estão lá brincando, estão fazendo uma corrida e dizendo assim, o último que chegar é gay. Isso não é uma brincadeira. Né? Isso é de um lugar de que a gente tá. Olha o que significa isso. Então, a pessoa que chegar por último, a pessoa que que corre mal, que não consegue correr, é gay. Então, assim, isso não é da ordem da brincadeira. Então, assim, a gente começar a dizer que isso não e aí as pessoas não estão dizendo assim, então a gente tem que ser chato. Talvez sim, talvez a gente precisa ser muito chato, responder de forma correspondente. E aí tem um papel que é do adulto, de entender que isso não é brincadeira e poder intervir. Tem um papel que é muito delicado, que é dentro das relações entre os adolescentes, de poderem dizer aquilo que é confortável, aquilo que não é confortável, porque aí a gente também faz isso enquanto adultos e tem muita dificuldade, por exemplo, né, nas nossas relações de dizer, não gostei do que tu me disse, e aí na adolescência isso é difícil fazer, porque tu tem um receio de perder a amizade, mas assim, poder ter uma relação onde isso venha enquanto uma questão, seja pro teu par, seja para um adulto, seja para um prof, né, pra orientadora, ou pra sua família, assim, começar a olhar que a linguagem, por exemplo, estou usando só um exemplo, é a linguagem, que a linguagem é algo que também reproduz essas violências, assim, e a gente precisa se ocupar delas, assim, se a gente quer um plano que pretende discutir gênero e sexualidade, vai falar sobre linguagem, vai falar sobre a arquitetura da escola, né, vai falar sobre construção, como eu disse, construção de intimidade, relações, assim, então é um plano que precisa ter muitos pilares, desde os concretos a espaços físicos, né, por exemplo, uso do banheiro,
ou como o banheiro é organizado. Uma vez eu escutei a Guacira falando, e uma coisa super interessante, assim, por que a maioria dos banheiros femininos não tem espaços abertos? Né? Quase todos os espaços dos banheiros femininos são fechados. E aí ela vai construindo, ela vai dizendo assim, por quê? Porque se tem ao longo da história uma ideia de que as mulheres precisam ter pudor. Que elas têm que esconder o seu corpo, a outra pessoa não pode... Em relação ao banheiro masculino, é mictório, às vezes o chuveiro é todo aberto. Então, olha o quanto parece que a arquitetura parece uma coisa extremamente só física, mas o quanto isso tem uma relação extremamente relacionada a gênero. A gente tá dizendo, então, que meninas não podem falar sobre os seus corpos e olhar, reconhecer os seus corpos, e os meninos não tem problema. Todo mundo pode ver, pode falar. Então, assim, olha o quanto a arquitetura pode ter relação com gênero e sexualidade, assim. Então, eu acho que tem um grande campo de necessidade de olhar, assim, que claro que tá aí, né, pra gente ser construído, né, ele não tá dado, assim como não tá dado isso na sociedade, a escola é um reflexo disso, né, a escola participa disso, mas a gente precisa se ocupar dessas coisas, mas eu partiria eu fiquei pensando assim, quando eu olhei o roteiro, tinha a coisa das caixinhas com os alunos, eu adoro essa ideia das caixinhas, mas e cadê a caixinha dos professores? Eu queria escrever a caixinha dos professores, assim, qual é a questão que os professores querem pensar sobre isso, assim, eu acho que é um ponto legal pra gente pensar futuramente. Muito bom, muito bom. E eu fico pensando, né, dentro dessas alianças que a gente constrói na escola, né, falta um agente aí, né, que são as famílias também, né, se a gente for para pensar. Eu acho que existe aí todo um debate que também precisa ser feito de construção, assim, com as famílias, justamente porque... todas as questões sociais atravessam todos essas pessoas que constroem o cotidiano da escola, né? Eu acho que as famílias são um grupo também que, enquanto escola, a gente tem um compromisso de diálogo, né? E eu fico pensando muito nisso, né? Acho que cada vez mais a gente tem ali na adolescência, né? Vou pensar, eu sou coordenador do nono médio, né? Mas já fui professor lá desde o 6º ano, aqui na escola. Eu fico pensando o quanto nos últimos anos esse debate perpassa as falas dos adolescentes, assim, né? Que muitas vezes se reconhecem como parte da população ali do grupo LGBT, por exemplo, e quanto isso gera muitas vezes ruídos, assim, né, dentro do espaço da escola, na relação lá dentro de casa, né, na relação da escola com a família, justamente por a escola ser um espaço de... Acho que esse é o ponto, né? A escola não tem como fugir de ser um espaço de acolhimento. Eu acho que esse é o princípio, né? E eu acho que esses diálogos, assim, acabam se tornando importantes, né? Enquanto família. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? A posição da instituição escola nesse lugar, né? Então, muitas vezes a gente vai fazer, enquanto escola, uma construção com a família, né? Um estudante chega aqui pra gente e nos conta, né? Eu não gostaria de ser chamado dessa maneira, né? Eu gostaria de ser chamado assim. A escola, como um espaço de acolhida, né? Desse estudante, ela vai ouvir isso que o estudante está falando, mas ela também é um espaço de acolhida dessa família, né? Que talvez nesse processo a gente vai fazendo construções, né? Eu acho que esse é um ponto, eu acho que é um ponto que tu traz, assim, né? Que eu gostaria de te ouvir falar um pouco sobre isso, né? Dessa interlocução entre esses papéis, assim, quando desse lugar mesmo, sabe? De quando a gente tem na adolescência essa construção, porque muitas vezes as famílias, inclusive, chegam aqui pra gente, né? Mas o fulano é muito novo pra saber disso. Ele não pode falar isso ainda, né? Eu acho que existe esse lugar da gente ouvir todas essas questões e ir pensando juntos, assim, né? Porque talvez não exista uma resposta, assim, concreta, mas existe um jovem, né? Uma criança ali que tá na nossa frente, que a gente compartilha responsabilidades em relação a ela. Então acho que pensar sobre isso juntos é importante, né, André? É muito, Bruno, assim, tu fala pra mim um pouco da resposta, que não tem uma resposta. No caso de pensar que isso não é algo que a gente vai poder dizer assim, então é nesse momento que a criança vai desenvolver a identidade ou a orientação sexual, né? A gente tá falando de um momento, aí mais especificamente da adolescência, da juventude, onde de fato é um lugar onde se tem uma transição de algumas coisas, né? Mas que também tem muitas permanências, muitas marcas na experiência da adolescência, e na infância também, né? Elas permanecem pra vida toda. Então, de fato, a gente entender e escutar isso como algo que é passageiro é um problema, assim, né? Então,
tô falando para as educadoras e para os educadores, uma primeira premissa, assim, a segunda, né? Porque a primeira isso é social. Então, se a gente parte de uma segunda premissa, não escutar essas falas de um lugar que é meramente uma passagem, mas sim de um lugar que a gente precisa acolher, precisa entender, acompanhar, né, essa criança e esse adolescente. Isso pensando para qualquer adulto, seja a família e seja a escola, assim. E aí, eu acho que tu traz para mim um cuidado, Bruno, assim, o quanto a gente inclui a família nessa discussão, assim, né? Então, de fato, a gente não pode entrar num confronto com a família e também não pode entrar num confronto com o sujeito, né? Com a criança ou com o adolescente. É poder construir um caminho que é possível a gente caminhar, assim, pelo menos acompanhados, assim, né? Talvez, às vezes, o adolescente, né? Geralmente vai estar numa caminhada mais pra frente, a família vai estar mais atrás. A escola vai entrar, vai identificar isso, vai entrar e vai ajudar a família a acompanhar um pouquinho, né? Aí a gente tem, inclusive, vários movimentos legais para famílias. Por exemplo, o Mães e Pais pela Diversidade, que é um movimento bem legal, assim, social, que iniciou lá em São Paulo. A gente tem sede aqui em Porto Alegre, que tem essa discussão da parentalidade de pessoas LGBTs, assim, o quanto é legal tu poder fazer isso de uma forma acompanhada, né, poder ter os pares, inclusive pais, assim, e mães, para poder estar debatendo isso, né, pros educadores, a gente poder estar num lugar também de identificar que existe uma discrepância nesse tempo, né, que, bom, a família não tá no mesmo tempo da criança, ou do adolescente, como é que a gente ajuda? Então, o papel do educador tem um lugar que é de poder fazer essa articulação, assim, mas não é de fazer isso de uma forma em que a gente desconsidere os tempos dos sujeitos e das famílias, assim. Eu acho que tem um cuidado que a gente precisa, porque de fato é quem tá lá junto com a criança e com o adolescente. Então a gente faz aqui na escola de uma forma super interessante, mas essa família também precisa fazer, ou vice-versa, né, Bruno? Estou usando esse exemplo, mas às vezes o exemplo é assim, a família tá lá, acolhendo, fazendo, e a escola não reconhece que o seu filho, que o seu estudante, que a sua estudante tá lá, sofrendo uma série de violências na escola. E aí a família tem que vir na escola para poder dizer, olha o que tá acontecendo na sala, fulaninho tá sendo chamado dessa forma. Então, assim, o que eu quero dizer? Tem uma espécie de uma sensibilidade da gente reconhecer qual é o tempo pra gente acompanhar esse desenvolvimento. Mas não é um tempo que a gente possa considerar que isso é só uma passagem. Eu acho que isso é um erro, é algo que a gente deslegitima a experiência das crianças e dos adolescentes e que isso é algo que a gente tem que desconstruir. Assim, então, tanto os educadores quanto as famílias é poder entender. Ela é uma experiência que pode mudar? Ela pode, mas ela pode mudar também na vida adulta, né? Ela pode mudar na velhice, né? Então, assim, o que eu quero dizer, assim, não é inferiorizar essa experiência por ser um tempo em que a pessoa está construindo algumas coisas. Eu acho que isso é um cuidado que a gente precisa ter naquilo que a gente entende que é acolher. A gente precisa fazer caber todo mundo na escola, né? Com todas as suas experiências, assim, né? E a escola é um espaço efetivamente para isso, né? Para experimentação também. Então, quando falava desses marcos, esses registros, né? Assim, de bom, como tu se entende, como tu se narra, como tu se vê enquanto pessoa. Acho que a escola é um espaço tão, um dispositivo, né? Assim, tão adequado, assim, tão interessante para que isso seja, né? E isso envolve efetivamente como é que a gente escuta, né? Essa diferença, assim. E um ponto que tu coloca que é bem relevante, assim, ao longo da vida, ao longo do ciclo vital, isso pode acontecer de tantas formas, de tantas maneiras, né? Então, acho que a escola, ela consegue estabelecer um lugar legal de experimentar isso, enquanto experiência mesmo, né? Antes a gente falava assim, bom, algumas escolas investem mais numa coisa muito de informação, né? Assim, a informação é super importante. Tu vai ter que ter... Bom, as pessoas perguntam, o que é essa sigla LGBTQIA+, por que isso, por que essas identificações? Mas o fato é que essa é uma parcela do processo, uma parcela relativamente pequena, considerando esse acolhimento da experiência. O que a pessoa passa, como ela passa, como é que eu escuto bem na escola, como é que eu faço uma boa relação com a família, porque essa relação ela se estende para além da escola. Então acho que tem um elemento muito importante que aí tá, assim, né, que é essa questão de conseguir acolher a experiência diversa das pessoas, né? Muito bem, guris, estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Nossa, até... já me perdi no tempo, eu acho. A produção vai me chamar a atenção. Mas muito bom, assim, que conversa gostosa assim, de ter com vocês, assim. Eu vou abrir um espaço para que vocês possam, assim, deixar uma mensagem final, né? Eu acho que esse lugar de vocês, acho que as experiências de vocês são muito enriquecedoras, assim. E elas nos convidam, nos convocam
convoca, enquanto escola, a cada vez mais nos aprofundarmos, né, nesse debate nas diversas esferas, assim, né? A gente percebe pelos nossos estudantes o quanto tem vários outros lugares que eles querem chegar assim com a gente e nos colocam no compromisso de conseguir pensar, enquanto os adultos aqui, os caminhos que a gente vai poder fazer para tornar esse debate cada vez mais presente no nosso colégio, né? E o colégio cada vez um ambiente mais acolhedor para todas essas experiências, né, que a gente vive aqui junto com os nossos estudantes. Então deixa você dar um tchau aí pra galera, mandar um recado. Eu queria só agradecer, assim, muito bom voltar no João, assim, e ver que vocês continuam com essas demandas, né, e entendendo essa necessidade de pensar a diferença e a diversidade, né. E eu acho que tem uma questão que o João coloca de forma muito, muito potente, assim, que é essa relação de comunidade mesmo. Então, as pessoas ocupam diferentes posições, mas elas sempre têm algo a colaborar, e eu acho que a escola, ela é esse lugar muito bom, assim, muito profícuo para emancipação, para a gente se experimentar e de alguma forma, né, construir de algo, né, de uma maneira coletiva, assim. Então, acho que é algo que o João deve continuar investindo, assim. Coisa boa. Concordo muito contigo, Cristiano. Eu acho que eu vou falar, talvez uma experiência, tá falando das experiências, né, Bruno? Talvez finalizar com algo que eu acho que vale tanto para a experiência de quem tá com dúvida, querendo se reconhecer enquanto uma pessoa LGBT, né? Ou para quem quer entender mais, compreender mais, assim. Que, por exemplo, na minha vida teve um papel muito importante a literatura, assim, né? Desde a escola, foi um espaço onde eu consegui entender e reconhecer coisas que, por vezes, a gente não conversava em casa, ou não conversava na própria escola, assim, né? Mas, por exemplo, teve lá, eu não esqueço, da primeira literatura obrigatória, que teve algum personagem LGBT que foi o Ateneu, que eu acho que até agora, acho que é leitura obrigatória. Não sei, eu acho que é ainda, acho, né? Do Raul Pompeia, que tinha o personagem Sérgio, assim. Então, o que eu quero dizer, assim, uma forma da gente poder entender é poder acessar outras formas que essa cultura está representada. Então, pode ser a literatura, pode ser o cinema, né? Recentemente eu li nesse ano um livro que me abriu muitas coisas, que é uma experiência que estou mais afastado, que é em relação à não-binariedade, por exemplo, que é de uma pessoa escritora nigeriana, que é Água Doce. É um livro muito interessante que essa pessoa vai contando a experiência a partir da cultura africana e relacionando isso com a espiritualidade africana, assim. Foi um livro que me abriu muitas coisas, assim. O que eu quero dizer, assim, procurem, invistam tanto os sujeitos quanto os educadores nesses outros elementos que ajudam a gente se aproximar. Então, escutar, aproxima, ler, aproxima, assistir coisas, né? Para as famílias, a mesma coisa, né? Então, eu acho que eu queria deixar um pouco, dizer assim, procurem formas de a gente se encontrar para poder conversar sobre essas coisas, assim, né? E acho que agradecer também o convite, assim, eu acho que de fato isso que tu fala, Cristiano, o João tem um desejo muito grande de estar debatendo essas coisas. A gente também é um investimento muito grande para fazer isso, tem um custo muito grande, e não tô falando de dinheiro, tô falando de um custo pessoal, de energia, mas eu acho que não tem como a gente fazer uma educação que não seja por essa via, assim, né? Então, muito obrigado pelo convite, assim, partilhar essa conversa com vocês. Que coisa boa, eu agradeço profundamente a presença de vocês e o carinho com que vocês estiveram presentes aqui, né, e o compromisso de vocês, acho que eu reitero isso, né, o compromisso de vocês da gente conseguir pensar e se aprofundar nesse debate que é tão importante para a nossa sociedade, né, principalmente no campo da educação. Então, muito obrigado e acabamos mais um episódio, então, do Pod João. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Até mais, tchau, tchau!